Bem, neste momento nós estamos em contato com a doutora Thalita Garcês. Ela é advogada da Ponte Preta, vai falar conosco sobre a assinatura da ponte no Pacto Ninguém Se Cala, que é uma iniciativa do Ministério Público de São Paulo visando a conscientização do enfrentamento da violência contra a mulher. Doutora Thalita, boa tarde, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Como vai? Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui podendo difundir um pouquinho desse pacto tão importante que nós firmamos ontem. Inicialmente, falando um pouco desse debate que ocorreu ontem, tive a informação de que foi um grande sucesso. Sem dúvidas, é um projeto muito importante em que o Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho aqui da 15ª Região de Campinas, firmou visando a adoção de medidas para o combate e enfrentamento da violência contra a mulher, inclusive mais voltado mesmo para iniciativas de prevenção, né, desse tipo de violência. Então, conscientização, orientação, e dentro disso eles buscaram aí a Ponte Preta para poder estar firmando, né, esse convênio que foi ratificado e pactuado na data de ontem, para que possamos utilizar desse público que frequenta os estádios de futebol, bem como que consomem esse esporte, que é a nossa paixão nacional aí, sem dúvidas, onde possamos adotar medidas para poder difundir esse projeto, expandir e dar consciência à nossa sociedade sobre a importância de conhecer o tema. Doutora Thalita, e quais são os próximos passos, né? Porque precisa sair do campo da teoria para a prática. Então, quais são os próximos passos? Sem dúvidas, é de suma importância agora nós adotarmos internamente as medidas. Inicialmente, nós vamos se reunir com as diretorias que relacionam com esse tema e adotar medidas para que nos dias de jogo possa ter ali algumas pessoas que vão fornecer o material. Todo o material é fornecido já pelo próprio Ministério Público do Trabalho, material muito didático, inclusive ali praticamente desenhando, né? Porque nós temos muita dificuldade na nossa sociedade de entender o que configura ou não assédio. Às vezes o assédio está acontecendo ali do nosso lado e a pessoa não identifica aquilo como uma prática de assédio, tanto a pessoa que sofre a violência como o assediador. Então, esse material está riquíssimo, nós vamos estar distribuindo esse material nos dias de jogos, divulgando nas redes sociais do clube, também ali em campanhas dentro do estádio. Inclusive, uma preocupação que a gente tem é que existem alguns estudos que 56% das mulheres têm certo receio de frequentar o estádio por algum medo de sofrer algum tipo de assédio, por ser um ambiente ali predominantemente frequentado por homens. Então, nós vamos ter um espaço para acolher mulheres que eventualmente sofram algum tipo de assédio dentro do estádio. E uma série de outras medidas que nós vamos estar adotando dentro desse pacto. CH, a sua pergunta, doutora Thalita Garcês, um assunto muito importante e que essa iniciativa merece todo o elogio, porque a gente vê, né, assim como o racismo, num tempo em que não deveria existir, mas parece que realmente, né, os imbecis tem imbecil para tudo quanto é lado. Então, a exemplo do racismo, o assédio também é um problema seríssimo da nossa sociedade. Doutora Thalita, parabéns pela iniciativa, que a senhora tenha muita força, né, para comandar tudo isso. Eu acho que é uma bandeira importantíssima. E o Batista tocou num assunto que é justamente a direção da minha pergunta. No racismo, eu percebo pouco respaldo. Fala-se muito, tem nota de repúdio, mas principalmente na Espanha, que tem atormentado a vida do Vinícius Júnior, eu vejo pouco respaldo das leis e das instituições. Em relação à mulher, a tudo isso, essa bandeira que vocês defendem, eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse respaldo que é tão importante ou mais do que propriamente a conscientização. Boa tarde. Sem dúvidas, boa tarde. Essa pergunta foi de extrema importância. O que a gente precisa esclarecer aqui, né? Sendo o futebol aqui, acho que o esporte mais consumido pelos brasileiros, muito do que acontece no esporte é um reflexo da nossa sociedade. Tanto na questão do racismo, como foi colocado aqui, que a gente tem uma questão de racismo estrutural, aí a mesma coisa acontece com a questão da violência de gênero. Existem estudos que cerca de 86% das mulheres que frequentam locais urbanos já sofreram algum tipo de assédio.
é um número muito alto. Se eu, como mulher, não sofri, com certeza eu conheço alguém que está ao meu lado que já sofreu. Então, por isso que é importante a gente começar a enfrentar esses temas e bater de frente. Lógico, eu acho que tudo começa, a mudança, a transformação começa pela educação, né? Então, por isso que eu acho que é importante esse trabalho de conscientização, justamente como eu falei, porque algumas das práticas a gente consegue identificar com mais facilidade, um assédio sexual, mas às vezes o assédio moral, ele fica ali um pouco nebuloso, a pessoa demora para identificar o que aquilo está acontecendo, né? Então, começa da educação e da conscientização. É um trabalho realmente a longo prazo para a gente poder colher frutos aí, quem sabe, espero que em breve, mas aí nas próximas gerações deixem de enfrentar isso. E o que eu comentei aqui, que o futebol é o reflexo da nossa sociedade, o que a gente enfrenta aí, a questão da violência praticada contra a mulher, a gente pode ver dos recentes casos, né, que foram aí escancarados de 2 atletas de extrema relevância para o cenário brasileiro, em que foram aí acusados e réus em processos envolvendo práticas de assédio sexual contra a mulher. Doutora Thalita Garcês é a nossa convidada especial de hoje na entrevista do dia. Gleger Zorzin, a sua pergunta, doutora Thalita, por favor. Primeiro, boa tarde, doutora. Parabéns aí pela essa iniciativa, né? E assim, eu percebi que tanto Ponte quanto o Guarani estão participando juntos, né, em prol desse projeto. Eu acho que é importante demais. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa questão também da rivalidade, né? Porque a gente percebe que as mulheres hoje, elas participam muito mais. Por exemplo, quando eu jogava, a gente não via tantas mulheres no estádio como a gente vê hoje. Então elas estão participando, elas estão fazendo parte disso, né? E deixando aquele machismo de lado. Eu acho que isso é muito importante, é muito legal. Eu sou secretário de esporte de uma grande cidade e a gente vê também esse engajamento da mulher em todos os esportes, não só no futebol. Claro que o futebol é o carro-chefe, o futebol ele é uma paixão nacional, mas a gente percebe que a mulher está fazendo mais parte disso tudo e está junto. Eu queria que a senhora falasse o seguinte, né, em termos dessa questão da rivalidade, a gente perceber que em prol dessa ação, os dois times se unindo, isso também vai trazer um pouco mais de sensibilidade, né, e de compreensão daqueles que há um tempo atrás participavam desse tipo de discriminação? Não, sem dúvidas. Gleger, excelente sua colocação. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente precisa deixar, a rivalidade muito clara, ela é só quando a bola está rolando. A gente precisa acabar com essa questão de rivalidade fora do campo, entre torcidas e de qualquer outra natureza. Isso não é saudável. Lógico, a rivalidade dentro de campo, sem dúvida nenhuma, um clássico sempre vai existir, é importante que exista para que o calor do jogo ali é totalmente importante, essa rivalidade. Mas a união em força, em prol de ações como essa é fundamental, né? O pacto ele foi firmado, são pactos individuais, mas lógico, os dois estão engajados na mesma causa e eu acho que isso que é importante, porque não é um trabalho somente da Ponte Preta, não é um trabalho somente do Guarani e não adianta somente o Ministério Público vir com medidas de acusação e depois reprimendas e a Justiça agir em face disso. Eu acho que é importante de que a nossa sociedade toda se engaje nesse movimento. E as mulheres estão cada vez mais em busca desses espaços, né? Não somente no futebol, mas eu acho que o futebol e todo outro esporte, mas como falamos aqui, hoje o nosso país, sem dúvida, o esporte mais consumido é o futebol, pela nossa sociedade. Então, por isso, tudo que acontece dentro do campo tem uma repercussão gigante, tudo que envolve toma ali uma proporção que a gente consegue atingir um número interessante, né, de pessoas. Então a gente tem que usar do futebol como meio também de difundir esse tipo de prática, de não aceitação de qualquer tipo de discriminação, seja ela em decorrência de gênero, em decorrência de raça, em qualquer outra situação tem que ser reprimida. E, como eu falei, a repreensão vem depois. Eu acho que a gente tem que trabalhar para a modificação da nossa sociedade, mudar essa questão estrutural que vem de outras gerações, e aí é uma conversa para um momento mais, que a gente tiver um tempo mais longo para falar sobre isso, mas a conscientização só vai mudar isso realmente com a questão da educação. Então, essas medidas preventivas que visam essa iniciativa de enfrentamento e combate contra a mulher, mais no sentido da educação mesmo, de conscientização,
conscientizar e poder identificar o que configura, o que não configura, o que pode acontecer, como que uma rede de apoio caso alguém venha a sofrer algum tipo de violência, o que canal buscar, porque às vezes a mulher sofre uma violência, ela não sabe, não tem para quem socorrer, especialmente quando a gente está falando de violência doméstica. Né? E às vezes ela não tem mais ninguém ali do que a pessoa, o próprio assediador, o agressor. Então, acho que tudo isso a gente poder orientar a sociedade e quem que é o mais importante, né, nesse papel? São os homens se engajarem nesse movimento, porque as mulheres estão buscando seu espaço, mas a gente precisa que os homens colaborem com isso e então, sem dúvidas, poder conscientizá-los também de tudo que está envolvido é de suma importância. Doutora Thalita Garcês, competente advogada, participando conosco. Muito obrigado pela participação, doutora. Eu que agradeço, Carlos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição.